Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, então, dando continuidade à nossa matéria de Direito Penal. Nós estamos trabalhando a teoria geral do delito e estamos no segundo elemento do crime. Estamos falando da ilicitude, ou eu tenho que aderir, né? O que é importante é o que cai em prova, ou antijuridicidade. O que é isso, né, amigos? É o antagonismo, é a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico, certo? E aí, nós já analisamos quatro itens da ilicitude. Nós vamos entrar agora no quinto, trabalhando questões de classificação da ilicitude. A quinta diz respeito à ilicitude genérica e ilicitude específica. Ilicitude genérica e ilicitude específica. Qual é a diferença, pessoal? A diferença ela é muito fácil. Muito fácil. A diferença é a seguinte: a ilicitude genérica, tá? Ela é externa ao tipo penal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente abre o Código Penal e olha os tipos penais, não existe nenhum elemento dentro do tipo penal que se refira à ilicitude. Por exemplo, quando a gente abre o Código Penal, no artigo 121, nós vamos encontrar lá o matar alguém. Ou seja, não diz ali, por exemplo, matar alguém salvo em legítima defesa. Não diz nada no tipo penal sobre a ilicitude, certo? Matar proibitivamente alguém, não diz, não fala. Então, dentro do tipo, nós não temos nada falando sobre a ilicitude, diferente da ilicitude específica. A específica, meus amigos, ela é aqui está. Ela é interna ao tipo penal, ou seja, a gente encontra dentro da estrutura típica. E se a gente encontra dentro da estrutura típica, qual é o papel que a ilicitude vai fazer? Ora, meus amigos, como se tem que emitir juízo valorativo, juízo de valor, é óbvio que funciona como elemento normativo do tipo. Funciona como elemento normativo do tipo. Como assim elemento normativo? Ora, pessoal, vocês vão ver um caráter ali dentro do tipo penal de juízo de valor e que diz respeito à proibição estatal. Vamos pegar como exemplo, eu vou botar como exemplo aqui
o artigo 151 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no 151, vamos ver o que ele diz, venham comigo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no artigo 151. Daí. Vamos nele. Tá aqui. O artigo 151, tá? Ele fala sobre o crime de violação de correspondência. Vocês sabem que, de regra geral, a correspondência é inviolável. E quem diz isso não é apenas eu, é a Constituição Federal. Tanto que o Código Penal entende que, em algumas situações, essa conduta tem que ser punida criminalmente. Aí vejam, como é que eu sei que o 151 tem elementos ali, pessoal, que são elementos normativos que versam sobre a ilicitude específica. Devassar é o que, pessoal? Devassar é invadir, né? Devassar é atravessar a esfera, o limite do correto. Devassar o que? Indevidamente. Concordam que o indevidamente, em primeiro lugar, o direito penal, então, não permite que se faça isso? Sim. E por que é um elemento normativo do tipo? Porque é um juízo de valor que o magistrado vai ter que analisar no caso concreto. Até que ponto era devido e até que ponto é indevido. Se for indevido, perfeito. Se for indevido, nós temos o tipo penal e nós temos a ilicitude dentro do conteúdo, ou seja, é uma ilicitude específica ou especial, como vocês preferirem chamar. Ah, professor, dá mais exemplo, gostei disso. Tem mais exemplos? Vamos descer só um pouquinho agora e vamos lá no artigo 153. 153 versa sobre divulgação de segredo. Vamos ver o que diz. Já peguei de primeira, já achei o elemento normativo. Peguei fácil já aqui a ilicitude. Divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Ou seja, divulgar segredo de documento que não pode. O ordenamento jurídico não permite. O juiz vai ter que emitir um juízo de valor para analisar essa justa causa. Quando ele vai dar a sentença, ele vai explicar por que não havia justa causa para violar esse documento e divulgar o segredo. Por isso, ilicitude específica. Está aqui, ó, a expressão entra como elemento normativo do tipo. Tem mais exemplos? Claro que eu tenho. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos para o 154. O 154 é violação do segredo profissional. Violação do segredo profi. Revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Mais uma vez, a ilicitude dentro do tipo penal.
Perceberam? Na ilicitude genérica não tem matar alguém. Não diz ali matar indevidamente alguém. Perceberam? Se deram conta? Aqui nós temos. Ah, professor, mas algum crime que envolva administração? Tem. A gente pode agora ir lá para o artigo 345. É o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Está aqui. Como é que eu sei? Olha como se apresenta agora o elemento normativo. Olha como agora ele se apresenta aqui. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Perceberam? O homicídio não diz matar alguém salvo quando a lei permite. Aqui diz salvo quando a lei o permite. Se deram conta? Permissão excludente, a ilicitude agindo no tipo penal. Elemento normativo aqui, certo? Isso, meus caros, que os senhores estão vendo, diz respeito claramente à ilicitude específica. É a regra geral? Não, não é a regra geral. Isso que os senhores estão vendo aqui é exceção. A maioria dos tipos penais não possuem a ilicitude no seu conteúdo. Ok? Muito bem. Vencido o item 5, vamos para o item número 6. Número 6. Ilicitude. Subjetiva. E ilicitude objetiva. Qual é a diferença, pessoal? A diferença é a seguinte, eu vou botar a expressão e vou explicar, ok? Objetiva. Se volta aqui está. Se volta somente aos imputáveis. Como assim, professor? Eu não entendi. Como é que ela pode se voltar somente aos imputáveis? Bom, primeiro, que ainda eu não falei com os senhores sobre o que é imputabilidade. E por que eu não falei ainda com vocês sobre o que é imputabilidade? O motivo é muito simples. Imputabilidade é um elemento da culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime.
É por essa razão. Mas eu vou adiantar alguma coisa agora. O imputável, por exemplo, é o maior de 18 anos. O imputável é aquele que não possui doença mental, não possui um desenvolvimento mental incompleto, retardado. É aquele indivíduo, pessoal, que pode ser condenado em um processo criminal. Esse é o imputável. Ele pode vir a ser condenado em um processo. Tá? Para a ilicitude subjetiva, só quem pratica a ilicitude são os imputáveis. Os inimputáveis nunca praticariam um ato ilícito. Ou seja, para os inimputáveis, os atos são permitidos. Para essa teoria, se um doente mental vier com uma faca em tua direção e tu matá-lo, talvez tu não seja condenado, mas tu não agiu em legítima defesa. Porque ele era um inimputável. E a ilicitude só valeria para os imputáveis. Pergunto, é a teoria do nosso direito penal brasileiro? Não. Não é, meus amigos. A teoria do nosso Código Penal brasileiro é a ilicitude subjetiva. Vamos botar assim. Adotada pelo direito penal, certo? Quem pratica a ilicitude? Imputáveis e inimputáveis. Está aqui, certo? Aqui os dois. Ou seja, inimputáveis também praticam condutas contrárias ao ordenamento jurídico, porque o que a gente leva em consideração é o fato, não é a pessoa. No fato típico se leva em consideração o fato. Na ilicitude se leva em consideração o fato, certo? Na culpabilidade, que é o terceiro elemento, aí sim se vai analisar as características da pessoa. Ok? Maravilha. Vencemos aqui, então, o item número 6 também. E assim a gente vai caminhando na ilicitude. Entrando agora no item número 7. Item número 7. Aqui está. Ilicitude penal e ilicitude extrapenal. Bom, a gente já viu isso. A gente já viu isso há muitas aulas atrás. Lá nas primeiras aulas, nós trabalhamos com isso. Impressionante, mas é verdade. Tem a ver com um princípio.
Tem a ver, amigos, até vou botar em vermelho aqui. Tem a ver com a fragmentariedade do direito penal. Ou seja, com o caráter fragmentário do direito penal. Como assim? Meus amigos, o direito penal, ele tem que se ocupar com condutas mais gravosas. Ele entra em último plano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... o que é ilícito penal também é ilícito para os outros ramos do direito. Mas o que é ilícito para os outros ramos do direito nem sempre vai ser um ilícito penal. Eu vou pôr isso no quadro para que vocês entendam. Primeiro, ilicitude penal. Contrário ao direito penal. Ilicitude extrapenal. Contrário aos outros ramos do direito. Contrário aos outros ramos do direito. E aí pode ser direito civil, direito do trabalho, etc. Certo? O que acontece? Aqui, também é ilícito para os outros ramos. Mas aqui, nem sempre é ilícito penal. Fica fácil fazer a diferenciação? Muito fácil. Vamos fazer 2 círculos. Esse círculo aqui é o do direito penal. Tá certo? Esse círculo aqui, ou melhor, vamos usar a expressão do que a gente está usando aqui, né? 2 círculos. Ok? 2 círculos. Vamos supor que esse primeiro círculo é o da ilicitude extrapenal. E aqui, a ilicitude penal.
ok? Bom, o que acontece? Vamos supor que o indivíduo cometa um crime previsto lá no artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Quem não sabe, são os crimes contra a ordem tributária. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Lei 8.137 de 90. Chegamos. Aqui está. Lei 8.137 de 90 define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo e dá outras providências. Aí a gente vem para o artigo 1º. Dos crimes contra a ordem tributária praticados por particulares. Artigo 1º, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Pessoal, estou falando aqui do sonegador. Aquele sujeito que dolosamente, intencionalmente, decide fraudar o fisco. Por exemplo, colocando na sua declaração informações incorretas, certo? Vejam que existe uma pena aqui de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Isso está nesse círculo pequeno aqui. Mas vocês têm que entender que esse círculo pequeno está também contido no grande. Então, o sujeito que é um sonegador, que sonega impostos, ele comete crime, mas ele também comete um ilícito extrapenal, que é um ilícito tributário. Ele vai sofrer também uma sanção administrativa, uma sanção tributária. Agora, e se a gente esquecer do sonegador e falar do inadimplente? Quem é o inadimplente? O inadimplente, amigos, é aquele que não comete fraude nenhuma. Ele simplesmente não paga os seus tributos. Ele declara tudo certinho, mas não paga. Seja porque não quer pagar, seja porque não tem condições econômicas. Esse sujeito, pessoal, ele não está dentro desse círculo pequeno aqui, que é o da ilicitude penal. Ele só está no círculo aqui fora. Ele vai sofrer sanções apenas tributárias, extrapenais. Resumo da ópera: ilicitude penal é aquela que gera efeitos penais e extrapenais. Ilicitude extrapenal é aquela que só gera efeito extrapenal, penal nenhum. Certinho? Muito bem. Assim, amigos, a gente vence também o item 7 e a gente finalmente entra no mais importante do segundo elemento: as causas de exclusão da ilicitude. Nós vamos começar falando sobre as causas supralegais e depois nós vamos falar das famosas causas legais de exclusão de ilicitude que tanto caem em prova. Mas agora é a hora do cafezinho, do chazinho, é a hora de dar aquela relaxada e daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Certinho, pessoal? Valeu, até a próxima.
Tchau, tchau.